pessoal, tal como vos tinha dito, queria falar hoje mais de temas que têm a ver com a Europa, mais de temas que têm a ver com as consequências destas sanções encetadas há 4 meses a seguir à invasão russa da Ucrânia. Há muitas coisas se passando em todo o mundo, na realidade, já para não falar dos problemas que há na África, há agora também os temas económicos da Turquia, esta invasão e a queda do governo no Sri Lanka, os problemas do Líbano, que já vos prometi vir aqui falar em algum momento. Na Líbia parece que as coisas estão bastante mal também. No Japão houve o assassinato do ex-primeiro-ministro, ainda não sabemos muito bem qual foi o motivo e a que é que isto obedece e o que é que isto quer dizer, porque no Japão também há uma crise bastante grave do ponto de vista económico. Na Holanda há aquela greve dos agricultores, porque há ali umas mudanças que o governo quer fazer... quer fazer valer esta agenda verde e toda esta ideia de limitar a produção agrícola, que não se vê ali aquilo ali não vai, ou o governo volta atrás, ou então vai haver ali um problema. É praticamente uma revolução que está passando ali já. Na Itália a situação económica é péssima. No Uzbequistão também houve agora problemas. E, bom, na América Latina, a Argentina está outra vez a braços com uma situação de default, de impagamento do FMI. Enfim, há muitos problemas em todo o mundo. É uma crise muito grave, que aquilo que desejamos, aquilo que se deseja é que isto se recompunha de alguma forma, mas como aqui já tinha sido avisado, o mundo antigo, o mundo que nós tínhamos até há 2 anos, 3 anos atrás, vocês podem se esquecer, as regras são diferentes, os atores serão outros, há uma série de países emergindo, esta imersão é inevitável, mas o problema é que isto pode também coincidir com a queda dos países ocidentais e pode não, se soubermos fazer as coisas. Se estes que estão aqui na Europa, nos Estados Unidos, naquele mundo que dominou os últimos, desde da Segunda Guerra Mundial, para não ir mais longe, se souberem fazer as coisas, podemos ter até um mundo melhor daqui a 5, 10 anos, em que haja um equilíbrio. O problema é que aqui vê-se que atualmente é um momento muito difícil. Isto daqui já tinha sido dito, que havia uns longos meses pela frente para as coisas se recomporem, para as coisas tomarem um caminho sustentável. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Por exemplo, agora houve uma... Eu julgo que é importante porque é o futuro. Houve a reunião do G20 no Bali, na Indonésia, com a presença da Rússia, obviamente, é um dos membros do G20. Aqui a imprensa europeia tentou dar a notícia de que a Rússia tinha sido posta de lado pelos demais membros participantes. É verdade que o representante, isto foi uma cimeira com a presença dos ministros de negócios estrangeiros, não com os presidentes nem chefes de Estado. Por exemplo, ontem esteve, ou era hoje, iam-se reunir o Wang Yi da China com o Blinken, o Lavrov esteve lá, teve a alemã, e o Lavrov saiu antes porque era considerado pouco bem-vindo para aquelas formalidades que têm lugar
do ponto de vista de convívio e de... que não é o mais importante, mas foi isso que a imprensa europeia fez mais relevo, deu mais relevo. O que é certo é que os membros, o grupo dos 7, que é do G7, que é parte do G20, tentou fazer um boicote à Rússia e quis fazer uma declaração conjunta de condenação à guerra da Ucrânia pela Rússia e falharam redondamente nisto porque a Índia, a China e o Brasil, que são membros dos BRICS, não alinharam nisto e estes países e os demais países, ou seja, só os 7 países, não sei se mais algum, não conseguiram uma declaração conjunta de condenação. Isto foi o grande fracasso do G7 nesta reunião. A ministra alemã Baerbock disse até aqui em entrevista que foi ao Bali, disse que não ia deixar que a Rússia usasse o palco das relações internacionais, que estivesse no palco das relações internacionais. E claro, a Alemanha esta senhora é uma das principais ministras do governo, do atual governo, um governo catastrófico, e vamos ver porquê, porque hoje o que vos queria falar é exatamente da Europa, e aqui há o papel de relevo da Alemanha nas relações europeias. Então eu tenho aqui uma série de apontamentos que tirei da imprensa estrangeira e alemã em particular. Hoje, por exemplo, hoje mesmo sei no Le Monde o ministro das Finanças francês, o tal Bruno Le Maire, disse que este foi o tal que há 3 meses atrás, ou 4 meses atrás, quando se deram o início das sanções contra a Rússia, disse que isto era a guerra total económica à Rússia. Que até o próprio Macron depois teve que meter água na fervura e dizer, cuidado com as palavras, não fales em guerra aos russos, não é muito boa ideia andares aí a atiçar. Portanto, mas então, aqui está clara a intenção deste senhor, que é um economista, e hoje veio falar da paralisação completa da energia russa à Europa. Porquê? Porque amanhã, dia 11 de julho, o Nord Stream 1, o canal, ou seja, o gasoduto que subsiste ainda das entregas de gás da Rússia à Alemanha, que será fechado. Isto era sabido desde há 3 semanas. Desde há 3 semanas que isto era sabido. Porque isto é um procedimento normal que tem cada ano e que dura mais ou menos entre 10 a 14 dias para manutenção. Ou seja, isto aqui não há nada de novo. O que tem a ver é que nas outras vezes havia os outros canais, o Yamal e o outro que não sei agora não lembro do nome, que passam pela Polónia e pela Ucrânia e entregavam. E por estas alturas já devia de estar a funcionar o Nord Stream 2, que ia dobrar a entrega em relação ao Nord Stream 1. Ou seja, ia ter uma capacidade igual ao do Nord Stream 1, já devia estar hoje em dia a funcionar. Portanto, não haveria problema que o Nord Stream 1 estivesse fechado durante 14 dias, porque seria sempre garantida a entrega da Gazprom russa à Alemanha, conforme os contratos. Mas este ano a Polónia quis fechar o trânsito do gás pelo seu território à Rússia. Portanto, a Alemanha não recebe gás por uma decisão da Polónia, porque faz parte das sanções da União Europeia e por causa das sanções da União Europeia, aliás, nem sequer pelas sanções da União Europeia, isto ficou claro quando o chanceler Scholz da Alemanha esteve na Casa Branca e se encontrou com Joe Biden em fevereiro deste ano, pouco antes da invasão da Ucrânia,
e o presidente norte-americano deu a entender de que não haveria Nord Stream 2. Um projeto entre a Rússia e a Alemanha, na qual é um grande consórcio com mais de 600 empresas. Há aqui uma grande participação de empresas austríacas, empresas holandesas, inglesas, de muitas empresas europeias, ou seja, dois países, ou seja, o país de origem do gás da Rússia para a Alemanha. Quando fizeram a pergunta, eu vou pôr aqui o vídeo aqui em cima para vocês se quiserem ver, para se recordarem, de que quando fizeram a pergunta ao chanceler alemão como é que seria em caso de invasão da Ucrânia pela Rússia, que ainda não se tinha produzido, como é que seria o futuro do Nord Stream 2. E aí as coisas ficaram claras. Foi um momento muito interessante, muito importante para quem é perspicaz ver para onde aqui iam as coisas. Aí o presidente norte-americano, Joe Biden, interrompeu o chanceler, fez assim, e eu respondo a esta pergunta. A pergunta era claramente feita pelos jornalistas alemães ao chanceler alemão. E aí o Biden disse, se a Rússia se atrever a invadir a Ucrânia, não haverá mais Nord Stream 2. Como se os americanos mandassem na Alemanha. Não é como se, é porque os americanos mandam na Alemanha, obviamente. E então, até porque isto obedece a um plano já antigo de toda a indústria de gás liquefeito, natural liquefeito, o GNL norte-americano, que andou a operar durante anos e anos em números vermelhos, pensando nesta situação, neste momento. E então aí é que vocês entendem, conectam os pontinhos e veem, e então os americanos, a inteligência americana, a inteligência britânica andou a investir em Kiev e no Zelensky, a provocar que a Rússia invadisse a Ucrânia? Sim, exatamente. Fizeram tudo para coisa. Os ataques no Donbass, desde dezembro do ano passado, multiplicaram-se por 10, acho que até por 18 vezes mais o número de artilharia que tinha sido usada para reconquistar o Donbass por Kiev, para fazer aquela limpeza étnica à população russa, porque sabiam que a Rússia ia ter que responder. E respondendo, tinham a escusa perfeita para suceder tudo o que está sucedendo. Boicotar, sancionar, cortar a relação entre a Rússia e a Alemanha. Bom, posto esta conjuntura, vocês entendem o que está passando agora. Então, o que se passa é que amanhã os russos têm que fazer uma paragem habitual de limpeza do Nord Stream 1 e não há alternativa aos outros canais que normalmente tinham que estar abertos. E este ano o Nord Stream 2 que foi acabado pelas razões que aqui mencionei. Portanto, aqui agora o que paira é o desabastecimento de energia à Europa. E o que é que isto quer dizer? Vamos lá ver. O ministro francês disse que creio que a interrupção total do fornecimento de gás da Rússia é uma possibilidade real e temos de nos preparar para esta opção. O que é que ele quer dizer com isto? Isto é o que se tem veiculado desde a imprensa, é que a Rússia vai utilizar estes 10 dias, mas que a seguir dos 10 dias, depois de estarem limpo o Nord Stream 1, não vão fornecer energia. Isto é uma suposição da imprensa e do governo francês e do governo alemão, que não tem por que ser assim, porque a Rússia não tem feito nada em relação às sanções que lhes foram impostas. A única coisa que exigi é que fosse, como não pode usar moeda estrangeira, nem pode usar os mecanismos internacionais de pagamento, o SWIFT, nem nada, disse, você inventar um mecanismo para que possam pagar em rublos os contratos que têm. O que é certo, sim, e aqui é pouco mencionado, é que a Gazprom diminuiu a entrega de gás em 40%.
desde que começaram as sanções. E isto o que faz é que, por exemplo, a Alemanha tem os reservatórios a reserva de gás para o inverno e está em 63%. Precisa de ter isto a 90%. E com estes 40%, com o atual fluxo de gás que vem da Rússia, muito provavelmente não consegue atingir este patamar dos 90% a tempo de garantir a segurança energética que precisa. Entretanto, tem que comprar mais gás à Noruega e à Holanda. A Noruega, que até na semana passada teve greve dos trabalhadores das plataformas, que complicou a coisa. O problema aqui é que os preços não são os mesmos. Estão a pagar 7 vezes mais, estão a pagar 130 euros para a produção de 1 kW. Eu não percebo destas medidas, mas estão a pagar 130 euros aquilo que depois vai dar à empresa. Esta empresa é a Uniper, que é a maior concessionária operadora de compra e venda de gás. Vão ganhar 20 euros. Uma perca brutal. E aqui o que está a pôr agora em causa é de que com estes preços a empresa vai ter que ser resgatada pelo Estado e acabou-se a brincadeira, acabou-se a fantasia da liberdade de mercado, porque o mercado, se for deixado a si próprio, colapsa tudo. Colapsa tudo porque o que é que isto significa? Que se não conseguirem estes patamares, para o qual esta empresa é muito importante, porque está construindo agora o primeiro terminal flutuante, que é provisório, mas é para garantir que possa receber GNL dos Estados Unidos a tempo de poder garantir o próximo inverno. Este terminal, que é em Wilhelmshaven, no Mar do Norte, tem que, para garantir isto, senão tem que ser posto em prática o plano de emergência de gás, que é o resgate da parte do Estado de tudo isto, e depois isto é um castelo de cartas por aí abaixo. Porquê? Porque se, por exemplo, os russos se fazem realmente aquilo que os franceses, os alemães, a imprensa aqui em geral, estão dizendo que vão fazer, que é cortar o gás, o que se passa é que vem uma série de falências umas atrás das outras. Qual seria esta consequência? Seria que toda a indústria, o maior consumidor de gás, que aqui na Alemanha é a química, uma das maiores químicas do mundo, a BASF, teria que ser também resgatada pelo Estado. E o problema é que não tinha sequer viabilidade. Poderia ficar sem viabilidade se não há esta garantia do gás para o próximo inverno. E atrás da BASF vem todas as outras. Indústria farmacêutica, indústria têxtil, indústria metalúrgica e automóvel, negócios de estampagem, produtores de bebidas, por exemplo, cerveja. Vocês estão a ver o que é a Alemanha sem cerveja? É um mundo novo. E então, quais são as consequências de tudo isto? Isto era coisa que não se pensou no dia quando o senhor chanceler alemão foi aos Estados Unidos e fizeram-lhe a pergunta de o que é que se passaria se a Rússia invadisse, o que é que se passaria ao Nord Stream 2. O senhor chanceler alemão tinha que responder e mandar calar imediatamente o Joe Biden. E a dizer, sobre o Nord Stream, quem fala aqui sou eu. Porque isto é um acordo entre a Alemanha e a Rússia.
E o Sr. Scholz devia de saber e devia ter e devia de ouvir, inclusivamente, o seu maior, o seu, como é que se chama aquele, conselheiro de assuntos, assuntos de defesa e de relações internacionais, que foi uma pessoa que disse recentemente que a Alemanha que tinha que dar mais ouvidos, mais importância à relação com a Rússia. Ele disse claramente. Então a pergunta que se põe é: quem é que manda no governo deste Sr. Scholz? Quem? Se ele tem próprios conselheiros, que este tipo é um tipo que já com uma certa experiência, foi embaixador em vários diferentes cenários e tem a formação, teve no exército e tudo. Ele foi é o primeiro a dizer que a Alemanha tem que dar mais importância à relação com a Rússia. Ou o governo alemão entende isto, ou então estamos a braço com um grande problema. Um grande problema, eu não sei se é circunstancial, se é existencial da Alemanha. Porque a Alemanha, pelo menos como nós a conhecemos, potência industrial, poderia estar em perigo total se continua a brincar com o fogo como se está a brincar. Porque não há alternativa a isto. Não há alternativa a... Eu estou convencido que é tudo uma falácia, tudo uma fantasia, esta história do gás GNL que vem dos Estados Unidos e do Qatar e que vão buscar e que vão fazer moinhos de vento e que vão usar outros meios de energia renovável, porque agora que estão caindo na real, já há um clamor, não só dentro da política, mas social, de que as centrais de carvão vão ser reabertas, quando já se tinha fechado, e agora a maioria há um clamor também em relação à reabertura. Não é a reabertura, ainda há duas centrais nucleares, 2 reatores nucleares abertos, que deviam de ser fechados este ano, mas o governo está definitivamente pensando em fechá-lo, ou seja, não volta atrás na sua decisão de fechar estas 2 centrais. Mas, obviamente, muito provavelmente será obrigado a ter que mantê-las abertas, pelo menos até encontrarem uma nova uma solução para esta crise energética, porque há uma crise energética, porque há um estado que está no alarme número 2 de 3, sendo que o terceiro ponto de alarme quer dizer que não há garantias de energia para o inverno. E aí é todo este colapso destas indústrias que vos falei. Mas o que é de notar aqui é que a percepção ainda da população é de que houve aqui uma sondagem. Uma sondagem, onde é que está isso? Há uma sondagem em que diz que a maioria da população da Alemanha ainda está a favor das sanções, mesmo que isto é aqui. De acordo com a ARD, que é o canal principal da televisão, há aqui uma Deutschland Trend da semana passada. 70% dos inquiridos consideram que a sua situação económica é atualmente muito boa ou boa. O problema é que aqui os 70% é uma coisa, depois nos outros 30% há uma grande insatisfação. No entanto, 48% são da opinião que pessoalmente estarão em pior situação económica dentro de um ano do que estão hoje. 48%. A maioria, segundo o inquérito, apoia as medidas contra a Rússia, apesar desta perspectiva se levantarem
levarem a desvantagens notáveis aqui na Alemanha. 61% são a favor de medidas de apoio contra a Rússia, mesmo que conduzam a estrangulamentos no fornecimento de energia. 59%, mesmo que coloquem as empresas e negócios alemães em desvantagem. E 57%, mesmo que façam subir os preços da energia e os custos de vida na Alemanha. Se eu bem conheço o povo alemão, isto aqui é um pouco... parece que ainda estão vivendo num mundo que já não existe e que não estão prevendo a real efeito de um corte do gás que ainda não é claro. Estamos a falar aqui sempre de uma suposição que está sendo veiculada profusamente pela imprensa alemã de que a Rússia vai usar esta escusa para cortar toda a energia alemã. Isto é uma possibilidade, claro que é uma possibilidade, e se eles fazem isto é uma desgraça para toda a Europa. Agora, claro, isto tinha que ter sido calculado na altura que se decidiu não concluir o Nord Stream 2, de cortar a energia, de fazer sanções. Ou seja, é tão legítimo isso, que essa suposição do que os russos fariam, como todas as sanções que estão atingindo a economia russa também. Ou seja, aqui o que haveria que... as ilações que havia que tirar disto é de que aqui ninguém vive uns sem os outros e de que se há uma situação de uma guerra na Ucrânia, havia que ver quais foram as razões que levaram a isto e buscar uma solução negociada para a paz. Isto nunca foi feito pela Europa. A primeira coisa que fizeram imediatamente, parecia que estavam à espera que a Rússia atacasse. Porque estavam à espera que a Rússia atacasse. E estavam ali esperando há meses, fazia quase um ano já, que eles tinham a informação que os russos estão ali a mobilizar tropas junto à fronteira. Aqui andavam a esfregar as mãos a ver quando é que a Rússia... para poder lançar esta bomba atómica financeira, cortá-la do SWIFT, fazer tudo o que nós vimos de forma imediata. Imediata. E essa não é a via. Não pode ser, porque eles também têm outras ferramentas, e uma delas é a energia, mas há outras, há todas aquelas commodities que nós falámos aqui. Portanto, isto aqui estava planeado... e estava planeado para derrotar a Europa. E então a pergunta que se põe é: qual era, afinal, qual é o alvo de toda esta situação? Não será a própria Europa e a Alemanha ser destruída economicamente? Porque estes verdes, como o Ministro da Economia Habeck, que é o Vice-Primeiro-Ministro, quando entraram no governo, também já vinham com um plano de desindustrializar a Alemanha. Portanto, isto aqui obedece a uma certa lógica que já era de calcular. Portanto, aqui as consequências disto, de que se o Nord Stream 1 seja fechado para sempre por iniciativa dos russos, quer dizer que, segundo a JP Morgan, o petróleo possa chegar a 380 euros o barril, a 380 dólares o barril. E isto torna a vida impossível como nós a conhecemos. Ou seja, nessa situação poderiam dizer que acabou-se o mundo como nós o conhecemos, porque nem quero imaginar o que é que isso poderia querer dizer, porque aqui é a falência de um castelo de cartas, de falências de indústrias que nós utilizamos cada dia. O próprio facto de estar aqui e ver com naturalidade, poder ver aqui, ver a internet e não sei o quê, esqueçam tudo isso. É que algumas coisas iam funcionar, outras não. Seria um mundo totalmente distinto. Portanto, eu acho que a Europa deixou-se cair numa armadilha, que foi feita por alguém que tinha este plano
Então, vamos ver o que é que se passa. Tenho aqui mais algumas notas. Vamos lá ver se posso organizar isto aqui como... desculpem lá não ter isto aqui tudo já bem organizadinho como devia de ser, mas isto demora, isto consome bastante tempo. A grande esperança, sim, a grande esperança de agora para a Alemanha, para o governo, é que estes terminais flutuantes previstos, que sendo o primeiro agora no Mar do Norte, para receber o GNL, que são recebidos por navio e depois metidos em caminhões e distribuídos pela Alemanha. Isto era tudo muito mais simples quando havia o Nord Stream 1 e agora que haveria o Nord Stream 2, vocês estão a ver a projeção que a Alemanha e a Europa teriam a nível industrial no mundo. Portanto, quem é que desenhou isto? Quem é que desenhou este conflito? Quem é que desenhou este problema? Quem é que fez este corte entre a Rússia e a Alemanha quando era tão importante para a indústria alemã? Porque nós estamos a falar que agora a Alemanha pode ou não ter reservas para o inverno e estamos a falar sempre de uns valores de consumo de gás anteriores. Quando a tendência agora era de aumentar a indústria, de aumentar o consumo, de aumentar a economia, crescer a economia. Ou seja, o crescimento da Alemanha acabou. Ou seja, a Europa acabou. O projeto da Europa, potência industrial, se assim continuar, que se quiser ficar dependente agora de GNL vendido a 7 vezes mais caro desde fora da Europa, em vez de ter este canal, que era o canal natural entre a Europa Central e de Leste com a Rússia, é o fim da Europa enquanto projeto industrial que poderia levar a uma integração de muitas outras coisas de infraestruturas. Portanto, isto aqui é um duro golpe para a Europa. E quando vocês me dizem, porque a culpa é dos russos porque invadiram a Ucrânia, e eu digo, eles têm a sua cota parte de responsabilidade, porque é uma invasão, porque é ilegal, porque todas as razões que já aqui foram mencionadas, mas vem num contexto de provocação de 8 anos, propositada para que isto acontecesse. E isto é o que a maioria das pessoas não entende. E não entende que as consequências que nós estamos vendo agora advêm de todo este plano. Isto não é um plano de o acaso, de ter só havido a invasão. Não. Isto é pensado e as consequências é a desindustrialização da Europa. Mesmo que se mantenha esta segurança energética da Alemanha, a França ainda tem centrais nucleares, é outro caso. Estamos falando num cenário que não é com um horizonte de crescimento, é de manter o que há. Ou seja, é muito complicada esta situação atual. O ministro, ou seja, o chefe da Associação Alemã da Habitação, GDW, com o ministro da Economia, Habeck, isto é um palhaço, e faltam umas palavras para este tipo de personagens que chegam à política. Ele veio com ou seja, ele veio com o Fridays for Future da Greta e desses miúdos. Ele veio já com este plano e agora faz, e vejam bem o que ele diz, agora diz que está preocupado. Ach so, mein Lieber, jetzt, du bist so schlau. É simplesmente uma situação como nunca tivemos antes. Tudo é possível. Ou seja, o tipo está desesperado. Isto é o ministro da Economia e a vice-primeira-ministra da Alemanha diz, não sabemos o que é que se vai passar. Disse ontem à Deutschlandfunk, numa entrevista, referindo-se num cenário de pesadelo político. O pesadelo político não é porque seja que as pessoas vão passar mal. É o pesadelo político porque as pessoas vão votar na rua e vão exigir a tua cabeça, a tua e a dos teus, dos verdes. Porque naqueles 70% que ainda dizem que a vida é muito boa, esses são os que vivem na mas nos 30%
que não julgam que a vida... Bom, ali há uma grande parte que está extremamente furiosa com esta gente. Porque as críticas aos verdes já vinham de antes. Já vinham da altura do Corona, já vinham da altura dos refugiados há 6 anos atrás. Há, como já disse aqui noutras ocasiões, do ano passado, tenho falado quando foi a altura do Corona, há na rua alemã uma insatisfação extremamente grande. E estamos a falar de uma massa crítica muito, muito, muito ampla. Estamos a falar que se 15, 20% da população, estamos a falar de mais quase 20 milhões de pessoas aí que vão, e estes números vão aumentar muito, porque se isto atinge, estamos aqui a ver que o tal chefe da Associação da Alemã da Habitação e o ministro estiveram a desenvolver cenários que ameaçam a paz social na Alemanha, foram reunidos e tal. A Associação Industrial GDW calculou cenários para os custos adicionais da energia. Segundo estes, as despesas adicionais para todos os agregados familiares ascenderão em média a 702 euros este ano. No pior cenário, poderia chegar a 3.799, ou seja, 3.800 euros num agregado familiar de 4 pessoas num ano. Ter extra, 4.000 euros extra. Entre um agregado de 4 pessoas, dos quais só 2 é que trabalham. Porque aqui está-se a contar com as crianças, não é? Para uma família de 4 pessoas, a associação calcula despesas adicionais correntes de pouco menos de 1.000 euros. Deixa cá ver isto, esperem. Para uma família de 4 pessoas, a associação calcula despesas adicionais correntes de pouco menos de 1.000 euros. 938. No cenário inferior, 1.818. E no pior dos casos, 5.074 euros. Estes são desafios extremos, comenta o relatório da Focus. Aí o GDW, a tal associação da Associação da Habitação, é citado como avaliação: a situação é mais do que dramática e a paz social na Alemanha está maciçamente em perigo. Pois, estamos a falar aqui de números, aqui estes números aqui não são muito claros, mas dá para ter uma ideia do que é isto para os bolsos das pessoas em cada mês. São cálculos que eu acho que há aqui cálculos que não podem ser calculados. Há coisas que não podem ser calculadas. Porque se falha os transportes, se falha a logística, os preços só multiplicam-se de forma estratosférica. É por isso que eu acho que a inflação o dinheiro perde o seu valor. Então aqui este cálculo parece-me ser um pouco tosco. Tão tosco como o próprio ministro, que agora diz que está preocupado com o cenário de pesadelo político. Não, estás preocupado com o cenário de pesadelo partidário. E isto quando as críticas ainda, e aqui é que eu ponho a culpa também nas pessoas, neste 70% das pessoas, sim, que estão, a maior parte deles são gente da classe média e aquelas pessoas que nasceram nos anos 50, que são agora reformados, que tiveram uma vida de maravilha, não tiveram problemas nenhuns, pensam que as dificuldades, não pensam sequer nos mais jovens. Então a situação é esta, e isto vai pesar até mesmo em novos impostos, novas taxas, tudo porque se decidiu fazer sanções à Rússia. O próprio Medvedev, que já foi primeiro-ministro, foi presidente da República durante aquele período, e agora é chefe do Conselho de Segurança Nacional, ele escreveu no Telegram que agora vocês estão a ver qual é o real significado de se meter com a Rússia e de fazer as coisas como estão fazendo, porque quando nós estendíamos a mão e não fizemos a operação especial militar, vocês não nos levavam a sério. E isto foi dito aqui, logo a seguir à invasão da Rússia, invasão que eu condenei, mas que vi um bocadinho mais para lá do óbvio, porque vi que havia toda uma conjuntura que levou àquilo.
E eu disse, é que esta é a única forma que o Ocidente entende. Aliás, os próprios ocidentais, pelas relações que eu conheço, pessoais, quando tu te mostras cooperativo, bondoso, estendes a mão, isto não faz parte hoje em dia já mais da cultura europeia. A cultura europeia olha para ti de forma, o que é que este gajo quer para ser tão bom? Quando tu és bom, aproveitam logo para te desdenhar, para te virar as costas, para te espezinhar, porque entendem a bondade como um sinal de fraqueza. E é isto que é os valores que noutros povos ainda existem, que não foram infectados por esta cultura da anglo-saxónica, da pós-moderna, mais do que anglo-saxónica. Eu não gosto de estereotipar nem britânicos, nem ingleses, que eles também são vítimas, as pessoas, o trabalhador, são vítimas, mas há aqui uma cultura que se formou pós-moderna, que há outros povos que ainda estão imunes a isso, que tentam colaborar e só veem o desprezo e veem que os outros percebem isto como um sinal de fraqueza. A Rússia teve que fazer aquilo que o Ocidente entende. E quando se fala desta forma, aí as coisas mudam de figura. E é neste ponto que estamos. Agora temos que nos sujeitar às consequências disto. Em todo o caso, eu julgo, como eu sou a favor da diplomacia e do entendimento, não é tarde nunca para falar, para ver o que é que se passa ali, qual é o problema da Ucrânia, da Rússia, porque é que isto sucedeu, se há alguma possibilidade de voltar atrás. Os Estados Unidos aproveitou agora para, dizem, enviar armamento com alcance de 300 km. E isto pode querer dizer que a Rússia seja agora obrigada a ter que invadir toda a Ucrânia para se sentir segura na sua existência. Ou seja, parece mais um truque, reles, do governo norte-americano para escalar, para obrigar a Rússia a ter que reagir. Porque armas destas na fronteira a Rússia não vai permitir. Porque vai se sentir ameaçada existencialmente. São provocações atrás de provocações. E a Alemanha aqui pode jogar um papel importante. E temos este tal conselheiro, que é o principal conselheiro da política externa do chanceler, que já disse que as relações, assinalou várias vezes que deveriam ser mais dada atenção às futuras relações com a Rússia. Ele chama-se Jens Plutner. Vamos ver se este senhor tem alguma influência neste, eu não gosto de ser mal educado, mas eu ia dizer este marreco que se meteu na chancelaria alemã, como primeiro-ministro agora da Alemanha, este Scholz, para que a Alemanha se levante. E pessoalmente já não vejo muita situação, isto. No momento que o Scholz disse que ia investir 100 mil milhões de euros em armamento, eu vi que a Alemanha está metida num grande problema, está metida numa armadilha, está metida contra a vontade dos seus, da sua população e dos seus interesses. Bom, aqui ficou também esta semana, finalmente, aquele Andrei Melnik, que era o embaixador ucraniano aqui na Alemanha, foi mandado para casa pelo Zelensky, agora vai ficar como adjunto do Kuleba, nos ministros dos negócios estrangeiros. Este Andrei Melnik já tinha feito acusações, por exemplo, o conselheiro de política externa do Scholz era um dos mais visados do embaixador ucraniano. Disse que ele que tinha uma grande dependência da Rússia, que a Alemanha não tinha nada que estar dependente no gás, no petróleo, no carvão, e disse que este Jens Plutner era um dos principais culpados, juntamente com o secretário de Estado de Negócios Estrangeiros, Andreas Michaelis. E culpou também o Presidente da República, Frank-Walter Steinmeier, de ser um destes que estavam dependentes da política russa. Ele está completamente equivocado, não é
não são estes que estão dependentes da Rússia. A Alemanha está dependente da Rússia, como a Rússia está dependente das suas relações com o Ocidente Europeu. Isto vai ter que ser metido nos eixos de algum momento. E para isso temos que virar as costas aos planos desta administração norte-americana. Eu julgo que essa é a possibilidade. Já não vejo aqui muita margem de manobra, mas continuo a achar que essa é a possibilidade. Bom, isto foi hoje um bocado longo, mas ficaram aqui uns dados de certas coisas importantes para ver qual é o real significado da Alemanha, do centro da Europa, da energia, da economia, do que vai representar para a União Europeia se não se fizer nada já. Bom, amanhã fecha o Nord Stream, espero que seja por o tempo que está previsto. Vemos aqui esta semana. Até lá.